Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 17 de julho de 2025. Bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero e companheiros mártires. Memória, quinta-feira, cor litúrgica vermelho. Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros foram martirizados na costa brasileira. Santo Inácio de Azevedo nasceu em Portugal, filho de uma família nobre, educado para ser religioso. Ele recebe em 1526 esta missão, né, de evangelizar no Brasil e também passando para aí o caminho das Índias. Após ancorar em um pequenino porto, a nau alcançou o alto mar, onde foi alcançado pelo corsário francês Jacques Saurier, isso já aqui no Brasil, que partira de La Rochelle para só capturar jesuítas. Uma perseguição em mares profundos. Vejam, ele sai da França, né, e para perseguir jesuítas pelo mundo afora. Após uma série de lutas, quando uma embarcação passou uma do lado do outro, e literalmente luta corpo a corpo, já que na nau Santiago não tinha só os jesuítas, tinha também outros homens e mulheres, tinha também uma guarnição, inclusive brasileira, para defender a viagem, mas acabaram um do lado do outro e lutando mesmo, luta corpo a corpo. E aí foi quando o Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros foram então friamente degolados, alguns decapitados. Veja, só não foi morto lá mesmo o cozinheiro da equipe, porque foi tomado como escravo, né? Porque ele alegou que não pertencia, só estava lá servindo, né? E junto aos números de mártires, um total de 40, degolaram também alguns jovens postulantes que estavam ali aderindo à fé, né? Que aderiram à fé durante a viagem. Então, uma tristeza. Isso estava acontecendo no mundo inteiro, né? Naquela época, na Europa inteira, né? E justamente quando eh, vindo para a América do Sul, onde estava acontecendo estas evangelizações, a perseguição só por serem católicos. Não tinha outro motivo. O culto desses mártires foi confirmado por Pio IX em 1854. Rogamos aos mártires que nos ajude a anunciar a palavra de Deus com coragem, com espírito missionário, sempre fortificado na presença de Deus. Pelo testemunho deles, possamos ser homens e mulheres evangelizadores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A Santa Palavra de hoje, nós vamos ver na primeira leitura também esse desafio de Moisés, né? Era um desafio de libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés assume esta missão, mas antes quer saber quem estava mandando ele. E Deus se revela a Moisés. Na presença de Deus, então, Moisés se encoraja a ponto de encarar mesmo, de frente a frente, olho no olho, o Faraó Todo-Poderoso. Já no salmo de hoje, que é o Salmo 104, o salmista vai nos lembrar: o Senhor se lembra sempre da aliança. Então nós devemos dar graças, mesmo cansados, mesmo destruídos, fragmentados na nossa dores do dia a dia, lembrar que o Senhor se lembra sempre da sua aliança. É o Senhor que nos mantém e nos sustenta. No Santo Evangelho, em Mateus capítulo 11, nós vamos ouvir do Senhor exatamente isso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, ouvindo a voz da sarça, Moisés disse a Deus: Sim,
Eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderá aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu-me, dizendo: eu vos visitei e vi tudo o que vos sucede no Egito. E decidi tirar-vos da opressão do Egito, e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, a uma terra onde corre leite e mel. Eles te escutarão, e tu, com os anciãos de Israel, irás ao rei do Egito e lhe direis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. E agora temos que ir a 3 dias de marcha no deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará partir, se não for obrigado por mão forte. Por isso, estenderei minha mão e castigarei o Egito com toda a sorte de prodígios que vou realizar no meio deles. Depois disso, o rei do Egito vos deixará partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 104. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Deus deu um grande crescimento a seu povo e o fez mais forte que os próprios opressores. Ele mudou seus corações para odiá-lo e trataram com má fé seus servidores. O Senhor se lembra sempre da aliança. Então mandou Moisés seu mensageiro, e igualmente a Arão seu escolhido. Por meio deles realizou muitos prodígios, e na terra do Egito maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou a palavra e disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fico imaginando o que levaria um Santo Inácio de Azevedo, por exemplo, ele que vem de uma família nobre, né? Então ele tinha todo um conforto, mas esse fogo missionário e junto com seus companheiros atravessaram todo o oceano, né? Em busca de evangelizar e resgatar almas. Sai do conforto, sai da tranquilidade, do porto seguro, em busca das incertezas. E assim termina sua vida, dando e dedicando totalmente a vida por Jesus, ele e seus companheiros. 40 outras pessoas que entregaram a sua vida literalmente ao Senhor. Então, quando você analisa a vida de Moisés e de Arão, podia estar tranquilo, né?
diante lá de 400 anos já, o povo de Deus sendo escravo no Egito, eles podiam muito bem estar confortados. Não, trouxeram para si esta responsabilidade, esse fardo de libertar o povo do Egito e retornar com este povo para a terra prometida, dando curso assim ao plano de Deus de salvação, porque Jesus teria que nascer em Israel, ali conforme as profecias. Então, é a partir de Moisés que surge essa demanda, né, de retornar com o povo. Mas vamos ver quem é Moisés. É um homem normal, comum, também com a sua referência de riqueza, já que era um filho adotivo da família de faraós. Então ele também estava tranquilo, não precisava fazer isso. Mas o espírito, quando move as pessoas, quando toca nas pessoas, as pessoas se transformam. É isso mesmo. Ela tem a capacidade de se comprometer com o Santo Evangelho, com a missão e se doam completamente. Assim como Jesus pediu várias vezes no Evangelho essa semana, desde a semana passada, ele tem falado que para não colocarmos nada acima de Deus, Deus tem que ser a nossa prioridade. Quem ama outras coisas que não seja a Cristo, então esse não é digno de mim. Jesus chega a falar isso. Quem não me ama acima dessas coisas não é digno de mim. Né? Então, Moisés, Arão também, eles colocam Deus acima de tudo. E Deus se revela a ele na pessoa de eu sou. Então, é interessante essa primeira leitura, porque Moisés quer a certeza de que Deus está com ele e pergunta, tá, mas como é que é o seu nome? E Deus fala, eu sou. E mais tarde Jesus vai falar, eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou a verdade. Tá vendo? Eu sou. Jesus se revela também no eu sou. Então, o mesmo Deus de Moisés, de Arão, é o mesmo Deus que se revela aos homens em Cristo Jesus. Eu sou. E em nome do Deus eu sou, então Moisés assume esta missão de libertar o povo da escravidão do Egito. E o salmo de hoje, o 104, vem nos lembrar que a escravidão nos traz peso, nos traz toda esta amargura, fardo pesado. Mas Deus sempre se lembra da sua aliança. O Senhor se lembra sempre da sua aliança. Até o Salmo 104 lembra. Então mandou Moisés, seu mensageiro, e igualmente Arão, seu escolhido, por meio deles, realizou muitos prodígios na terra do Egito. Né? Então, o Deus vai nos buscar na nossa condição de pecador, de escravos do pecado, e é o Senhor que nos resgata. Na minha vida, eu tive um Moisés, né? Na sua vida, você também teve outro Moisés. Na minha vida, eu tive pessoas a seguir. Eu tive, por exemplo, a minha esposa, onde vai me tirar dessa condição de escravidão, me projetar para uma vida de promessa. Na sua vida, com certeza, você teve alguém também que serviu ao Senhor para libertar você também da escravidão, do pecado. Então, cada um é chamado em uma especialidade, é chamado de uma forma, mas todos nós servimos a eu sou. E no Santo Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 11, de 28 a 30, o Senhor vem nos falar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sobre o peso dos vossos fardos. Então, não é fardo que Deus coloca no nosso costa, não. São fardos que nós mesmos colocamos. Nós mesmos colocamos. Os vossos fardos estão pesados. Né? Então nós temos um interesse deste mundo, nós temos que construir, casar, dar-se em casamento, temos que fazer compra, pagar conta. Nós temos a vida no mundo que nos suga, né? E que nos causa esses fardos pesados. Eu vos darei descanso, diz o Senhor. Mas que tipo de descanso? É um descanso com a projeção para o espírito, para a alma, né? Então é um descanso também na dimensão eterna. Não é um descanso, uma paz
como descreve o mundo. É um descanso. A certeza de que eu estou gastando, me desgastando as minhas células, meu tempo, minha vida, em função de algo muito maior, anunciar o Santo Evangelho. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, se jugo é aquela peça que liga um boi com o outro, no arado, para que eles possam seguir de forma harmônica, né, cultivando a terra. Então, Jesus está falando assim: eu também tenho jugo, eu também tenho fardo, porque seguir Jesus eu não posso seguir do meu jeito. Existe uma doutrina, existe uma lei. Eu não posso falar o que eu penso, viver como eu tenho que viver e falar como o Senhor me manda falar, assim como Moisés, né? Falou para o faraó e falou para o povo aquilo que Deus mandou ele falar. Então nós temos leis a seguir, né? Então existe um jugo, existe um fardo, mas Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso. Pois o meu jugo, tá vendo? Jugo é suave, e o meu fardo, então tem fardo, ele é leve. Então, nós não podemos ser infantis a ponto de achar, vou seguir Jesus e vou viver em paz. Não. Haverá perseguição, haverá tormento, haverá discórdia, mas agora, seu coração sempre estará em paz, porque você tem a certeza que se desgasta no dia a dia para proclamar o nome do Senhor Jesus. E isso tem paz espiritual. Embora caia 1000 à sua esquerda, 10.000 à tua direita, você não será abalado, né? Sempre estará disposto em espírito, porque o Senhor é convosco. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, Se Não Evangelizar. E dentro desse projeto nós temos uma reflexão do dia, que é este programa diário, cujo objetivo é revelar os segredos que tem por trás da liturgia da palavra. Por que a igreja escolheu esta palavra na primeira leitura, este salmo, este evangelho? Para anunciar para nós que, embora em nosso cansaço, Deus é conosco, está conosco, é Deus que nos mantém e nos sustenta, para anunciarmos e proclamarmos com testemunho da nossa vida o Santo Evangelho. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, este ensino, para que mais corações escolham a, a palavra de Deus, né? E possam seguir com o jugo e o fardo leve, segundo a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.